Olá, amados, graça e paz. Eu espero que essa palavra que vamos compartilhar nessa noite, ela possa ir de fato de encontro ao seu coração. Mas antes de compartilhar a palavra, o que é algo extremamente importante, considerando o tempo que nós estamos vivendo, é muito importante a gente desenvolver todo um processo inicial onde nós vamos literalmente chamar a presença do nosso Deus, do nosso maravilhoso Pai. Independente do que está acontecendo, Ele sempre está presente, Ele sempre está cuidando de nós, Ele sempre está olhando por nós. Então, atrair a presença dele é algo fundamental. Eu gostaria de começar esse tempo considerando que nós estamos vivendo uma etapa diferente, um período novo, algo diferente. Então, é sempre importante a gente, na presença do Pai, adorando e glorificando ao nosso Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida, iniciando esse tempo, essa gravação. Gostaria que, se você pudesse, fechasse os seus olhos e nós iríamos adorar ao nosso Pai com uma oração. Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, quero te agradecer, porque eu creio, ó Deus, que sobre todas as coisas, independente de quais sejam elas, a tua mão está, ó Deus, conduzindo, guardando, protegendo, sobretudo, ó Deus, guiando e controlando, pois o Senhor não perde em nenhum momento o controle da situação. E nós cremos que não é nesse tempo que o Senhor tem perdido o controle das situações. Nós temos entendido pela tua palavra que nós vivemos uma vida de semeadura e colheita. E é muito certo, ó Deus, que existem semeaduras que estão sendo feitas naturalmente, não nós que estamos fazendo, mas estamos sujeitos por viver no mesmo plano, numa mesma natureza. Então acabamos, ó Deus, sendo influenciados pela colheita, ou melhor, pela semeadura de outras pessoas. Naturalmente estamos vivendo um tempo de colheita, não nossa, mas cremos, ó Deus, que qualquer que seja a colheita que vem, o Senhor ainda tem o controle. Então o Senhor pode perfeitamente nos guardar, nos proteger e nos ajudar a passar por toda e qualquer situação, sendo protegido e guardado pela tua mão poderosa. Senhor, o que eu quero pedir nesse momento em oração é que o Senhor guarde a tua igreja, é que o Senhor estenda a tua mão para proteger todos aqueles que naturalmente e pela fé estão esperando e confiando no Senhor. Que nenhuma dessas pessoas sejam desguarnecidas, desamparadas, porque a tua palavra diz que o Senhor não desampara aqueles que esperam e aguardam pelos cuidados do Senhor. Eu quero nesse momento, ó Deus, te glorificar, te exaltar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, amados? Antes de compartilhar com você a palavra e aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu gostaria de ter um tempo de adoração. Então eu tenho aqui um levita, o meu filho, e ele vai estar entoando a Deus um cântico, uma adoração a Deus, e naturalmente um cântico que com certeza vai falar um pouquinho ao seu coração. Então, se você puder adorar juntamente, adore ao Senhor. É um tempo de adoração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar.
meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei agora do meu Jesus que vive está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Muito bem, amados, vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Afinal de contas, nós estamos passando por um período onde a palavra de Deus é fundamental para as nossas vidas. Nós estamos sendo bombardeados por tantas informações. Não são mentiras, são verdades, muitas delas. Existem muitas coisas que nós não podemos dar tanto crédito, como dizem hoje em dia, muito fake news, mas existe uma realidade ocorrendo e nós não podemos simplesmente ignorar. Até por conta disso, as igrejas estão mudando a sua forma de culto. O culto agora tem sido via online. Não é possível mais fazer a reunião nas igrejas como de costume. O fato é que esse bombardeio de informações negativas e tanta coisa sendo falada nas mídias, redes sociais e assim por diante, isso tudo tem alimentado o nosso coração, isso tudo tem enchido a nossa mente com tantas coisas negativas e ruins, e isso tudo tem gerado uma ansiedade, uma preocupação,
uma desesperança no coração de muitas pessoas. E a psicologia, na verdade, nos ensina que quando a ansiedade ela começa a atingir proporções grandes na nossa vida, a nossa imunidade começa a ceder e ela começa a baixar, nos tornamos suscetíveis a todo tipo de enfermidade, e esse é um tempo onde estar enfermo não é uma possibilidade boa. A verdade é que nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos equipar, nós precisamos estar firmes e resistentes a todas as possibilidades, a todas as coisas, se quisermos verdadeiramente ultrapassar esse tempo e chegar lá do outro lado seguro e tranquilo. O que eu queria compartilhar com você nesse momento é sobre fé, porque eu entendo que para todas as lutas nas quais passamos, nós precisamos de uma arma, e é muito certo que para cada situação existe uma arma própria para se usar a fim de se obter uma vitória dentro daquilo que se está vivendo. E eu entendo que não existe uma arma melhor do que a fé para enfrentarmos essa luta, essa batalha contra a qual nós certamente vamos estar lutando ao longo desses dias que se seguem. Eu queria começar a falar com você para deixar claro isso que eu estou mencionando. Está em 1 João capítulo 5, versículo 4, e João nos diz algo muito importante, porque diz assim a palavra: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo ou a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vida, o mundo, as situações, as circunstâncias, tudo que nos cerca, de tempo em tempo algo novo se levanta para nos resistir, para nos fazer parar, para nos desmotivar, para tirar a nossa firmeza, a nossa convicção, os nossos alvos e os nossos objetivos. João fala que o mundo, na verdade, ele tenta nos fazer parar. E é importante a gente observar no conselho que ele nos dá. Porque se o mundo, as circunstâncias, as coisas ao redor da nossa vida se levantam para nos fazer parar, nós precisamos ter uma arma para lutar contra todas essas coisas. E a arma estabelecida aqui, estipulada aqui, a arma mencionada aqui é a nossa fé. A fé é o que nos permite resistir. A fé é o que nos capacita a vencer todas as adversidades. E nós podemos dizer que o que nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar é uma adversidade. Eu diria, é alguma coisa que o mundo, por sua vez, estabeleceu, criou e agora vem contra as nossas vidas. Não importa se você crê em Deus, se você não crê em Deus, não importa qual seja a sua crença, qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua condição financeira, a verdade é que todos estão sujeitos a passar por essa adversidade, a vivenciar este problema que tem se levantado no mundo contra tudo e contra todos. E aí eu digo, se você não tiver fé, se você não tiver em que se apegar, certamente isso pode ser um problema muito sério e grave para você. Algo que nós precisamos considerar com relação a esse tempo e a necessidade da nossa fé é que fé não é uma coisa que todas as pessoas têm, muito embora todos afirmam dizer que tenha, mas é importante a gente considerar o que a Bíblia nos ensina. Eu acredito que esperança é alguma coisa que pode nascer no coração de qualquer pessoa, sem distinção, sem que haja um credo específico. A esperança é alguma coisa que todo ser humano é passível de ter, e junto com a esperança, a capacidade de acreditar positivamente. Isso todo ser humano tem, e muitas vezes essa esperança com essa capacidade de acreditar, ela é confundida com fé. A fé é o passo seguinte da esperança e da capacidade de acreditar. Porque a fé é o que sustenta o indivíduo nos tempos de crise, sem permitir que ele entre em desespero. Uma pessoa que tem esperança, uma pessoa que acredita, ela consegue se manter por um tempo.
dependendo do nível do problema pelo qual ela está passando. Se esse problema ultrapassa a sua capacidade de esperança e de acreditar, o que ocorre na vida de muitas pessoas é que o desespero entra em ação. E quando o desespero entra em ação, o que fica evidente é a ausência ou talvez a inexistência da fé na vida de muitas pessoas. Uma pessoa que tem fé, ela pode vacilar, ela pode oscilar, sim, é natural. Faz parte de um ser humano. Agora, o ser humano, ele com certeza vai oscilar quando ele está ausente da fonte da sua fé. Porque a Bíblia me ensina que a nossa fé precisa ser abastecida, ela precisa ser mantida. É como uma luz que se acende, enquanto a energia elétrica estiver chegando na luz, ela mantém-se ela mantém-se acesa. Mas se por alguma razão a energia elétrica for cortada, a luz por si só, ela não vai manter-se acesa. Ou melhor, a lâmpada por si só, ela não vai manter-se acesa, pois o que mantém a lâmpada acesa é a energia elétrica. Assim também é a nossa fé. Enquanto nós estivermos focados, posicionados, ligados à fonte que abastece a nossa fé com certeza vai ser a vitória com a qual nós vamos vencer todas as barreiras e adversidades da vida. Mas se por alguma razão você não estiver ligado na fonte, focado, conectado à fonte, a sua fé pode levar você a oscilar em alguns momentos. Por outro lado, aqueles que só têm esperança e a capacidade de acreditar naquilo que está vendo, essas pessoas diante das adversidades, elas entram em desespero. A ansiedade toma conta, o desespero assola e essa pessoa acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo o que certamente não faria se tivesse sendo guiada ou se tivesse se posicionado ou abastecido pela fé. Eu queria compartilhar alguns textos para embasar o que eu estou falando. Por exemplo, em Romanos 12:3, fala algo muito interessante que eu acho que a gente precisa avaliar. E diz assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Eu acho interessante o finalzinho desse versículo que eu acabei de ler, porque diz assim: de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Eu fico pensando, Deus é quem proporciona a fé, e dentro de uma medida para cada pessoa. A questão é que, o que é que nós fazemos com a medida que Deus nos proporciona? Nós podemos ampliar ou podemos manter essa medida dentro dessa descrição extremamente pequena. Ou podemos simplesmente fazer com que essa medida se dilua na nossa vida. Lembrando que o que sustenta a nossa fé é a fonte da própria fé na qual nós precisamos estar conectados. Tem um outro versículo que eu acho interessante considerar também, que é o que está em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. E Paulo diz assim: orai também para que sejais libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Olha que coisa interessante. Paulo nos ensina que a fé não é de todos. Tudo bem que algumas pessoas podem dizer assim, mas a fé que Paulo está mencionando aí é com relação ao viver em Cristo. Mas o que eu fico, de uma certa forma, pensando e levando em consideração é que se a fé não é a fé que procede de Deus, qualquer outro tipo de fé que não tenha a ver com Deus, não é uma fé que pode nos sustentar e nos garantir. Até porque nenhum ser humano é capaz de manter-se por conta própria. Somos mantidos e somos guardados e protegidos e somos até muitas vezes desafiados a lutar e vencemos por meio dessa fé, a qual nós temos
no Senhor Jesus, a qual nós mantemos em Deus. E é isso que nós literalmente precisamos considerar. Agora eu quero entrar num campo e trabalhar com você algo muito interessante, porque a palavra que nós acabamos de ver anteriormente fala sobre uma medida de fé. E essa palavra medida de fé, porque Deus ele concede uma medida de fé às pessoas, essa palavra medida de fé é uma palavra descritiva. Lá no original, no grego, a palavra para medida é metron, que tem a ver com uma medida exata. Isso me faz pensar que Deus ele divide a fé em medidas específicas e compartilha com cada pessoa. Nós recebemos a mesma medida de fé. Quando eu penso dessa maneira, eu fico imaginando assim, puxa vida, então Paulo recebeu uma medida de fé? João recebeu uma medida de fé? Os apóstolos de Jesus receberam uma medida de fé? E o que foi que eles fizeram com essa medida de fé que eles receberam? Porque se Deus ele divide uma medida de fé e compartilha com cada pessoa, nós recebemos a mesma medida de fé que todas as outras pessoas receberam também. Mas o que fizeram eles e o que fazemos nós com a medida de fé que nós recebemos de Deus? Se medida é algo descritivo e fala de um tamanho específico, então nós precisamos entender que aqueles homens fizeram o que fizeram porque trabalharam sobre a medida de fé que receberam de Deus. E nós trabalhamos a medida de fé que temos recebido de Deus? Porque se não trabalharmos, nós nunca vamos chegar a patamares maiores, a fazer coisas maiores com a fé que temos. Vamos sempre viver na mesma proporção que temos vivido sempre. Nós somos desafiados a viver pela fé. E viver pela fé significa exercitar a fé que temos. Tem um texto em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24, Jesus nos dá um ensinamento muito precioso sobre o crescimento da fé. E em Marcos 11, 22 a 24 diz assim: observou-lhes Jesus, tende fé em Deus? E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Olha que ensinamento precioso de Jesus. Seria Jesus alguém que estaria tentando nos enganar quando ele fala sobre a possibilidade de ordenar a um monte que se erga e se lance no mar? Porque ele diz, qualquer pessoa que disser a um monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, assim vai acontecer. Jesus não estaria nos induzindo a um engano, a um erro, a uma mentira. Certamente que é perfeitamente possível que aconteça se nós, com fé, ordenarmos a alguma situação. E Jesus, ele simplesmente estabelece aqui a um monte. Se você disser a um monte, erga-te e lance no mar, vai acontecer. Agora, nós precisamos entender como é que nós podemos chegar nesse nível de fé. Como podemos trabalhar a nossa fé para essa possibilidade. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, nos diz assim, olha, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e na verdade nada vos será impossível. Olha que coisa interessante. Aqui Jesus está nos ensinando algo relacionado ao que anteriormente eu mencionei. Porque ele vai dizer algo que nós precisamos considerar. Por causa da pequenez da vossa fé. Ele está certamente dizendo que existe fé pequena. Fé que não proporciona a garantia de que alguma coisa grandiosa vai acontecer, de que algo sobrenatural vai se manifestar.
Fé pequena só pode realizar coisas pequenas. Se quisermos realizar coisas grandes, precisamos de uma fé um pouco maior. Aí vem o segredo, o mistério dessa palavra de Jesus, do que Jesus está nos ensinando aqui. Porque ele vai dizer assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, aqui tem um mistério, aqui tem um segredo, tem algo implícito que nós precisamos extrair da palavra e trazer revelação sobre isso. Quando Jesus fala fé do tamanho de um grão de mostarda, é importante ressaltar que ele não está dizendo fé como um grão de mostarda. Há uma diferença grande em ter uma fé como um grão de mostarda e ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu entendo que o tamanho de um grão de mostarda é uma descrição para uma medida de fé. E pode ser que essa seja a medida de fé que Deus compartilha com todo ser humano. Às vezes as pessoas podem pensar assim: mas todo mundo tem fé. Não a fé que procede de Deus. Não a fé que nos dá essa garantia de vitória. Fé, se nós formos interpretar naturalmente falando, vamos entender o que diz em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se entendermos que fé é fundamento para aquilo que nós esperamos e é prova do que nós não estamos vendo, eu entendo que dessa forma o ser humano também é capaz de gerar fé no seu coração. Nós podemos ter o que chamamos de fé natural. Fé natural é uma fé apoiada em situações e fatos repetitivos. Tudo aquilo que você vê repetindo-se na sua vida, você pode ter fé de que vai acontecer de novo, de que vai se passar novamente na sua vida. Visto que já aconteceu uma, duas, três, várias vezes, então é possível ter fé de que vai acontecer uma outra vez na nossa vida. Mas essa não é a fé que a Bíblia menciona, pois a fé que a Bíblia menciona, ela está relacionada com o impossível. Ou seja, uma pessoa que tem fé espiritual, fé que vem de Deus para a nossa vida, nós podemos acreditar no impossível, que o impossível vai acontecer. Mas uma pessoa que não tem a fé de Deus, ela não consegue acreditar no impossível. Quando as situações entram na esfera do impossível, essa pessoa chega ao nível do desespero. Ela chega ao nível de meter os pés pelas mãos. Ela literalmente perde a direção de todas as coisas. Porque a fé que ela tem é uma fé natural. Ou seja, é alguma coisa baseada em esperança e acreditar. Mas a fé sobrenatural a que Jesus menciona, ela nos é concedida numa medida descritiva. Mas essa medida pode crescer. Então entenda, não é fé do tamanho de um grão de mostarda que Jesus se refere. E que muitas vezes as pessoas falam assim: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos fazer coisas grandiosas. E de repente nós não conseguimos fazer nem coisas pequenas, então pensamos assim: que tamanho é a minha fé? Se a fé do tamanho de um grão de mostarda faz coisas grandes. Jesus nunca disse que fé do tamanho de um grão de mostarda faz coisas grandes. Ele diz que fé como um grão de mostarda. Então vamos buscar a revelação que está por trás do que Jesus está nos ensinando aqui. Aí é necessário a gente buscar um texto que está em Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao 32. Aqui tem um segredo, aqui tem um mistério. Aqui tem uma revelação no contexto destes versículos que eu estou mencionando com você. E diz aí Mateus 13, 31. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves dos céus vêm aninhar-se em seus ramos. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo que o grão de mostarda é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas uma vez sendo plantada, ela vai crescer e tornar-se uma árvore. Na verdade,
O grão de mostarda, uma vez plantado e nascida a sua planta, ela se torna a maior das hortaliças. E Jesus ainda diz assim, tornando-se uma árvore, sendo capaz de aninhar ou de abrigar ninhos de aves. Aves vêm e fazem ninhos nessa árvore, só para entender o tamanho, a proporção. É uma árvore nascida da menor das sementes. Aí eu fico tentando ou pensando, na verdade, quando Jesus fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você pode chegar ao nível de mandar a um monte erguer-se e lançar-se no mar. É interessante porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele vai mencionar algo interessante. Por isso ele diz, ainda que ele tivesse toda a fé, olha Paulo falando, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montes, Paulo também está dizendo que o nível máximo da fé é esse, que chega a transportar montes, significando dentro do que ele menciona, que ele próprio ainda não havia atingido esse nível. Mas ele diz assim, eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Ou seja, Paulo sabia que ainda tinha muito mais para receber de Deus. Ele sabia que aquilo que era essencial na vida dele e que certamente ele estava falando da fé em Deus, porque é ela que nos vincula a Ele, é ela que nos liga a Ele, por isso Ele nos concede uma medida inicial para desenvolvermos esse processo de amadurecimento, de crescimento. Paulo fala, eu prossigo para o alvo, eu caminho para a frente, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Então nós precisamos entender, nesse tempo, nós somos carentes de uma fé que verdadeiramente possa nos sustentar. Aí eu quero que você entenda algo. Se a gente for pensar por onde vem a fé, nós vamos chegar à conclusão de que a fé, ela não vem por qualquer outro meio, senão por ouvir a palavra. Romanos nos ensina isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por outra fonte, por outro meio. A fé não vem porque eu simplesmente frequento uma igreja. A fé não vem porque eu oro. A fé não vem porque eu meramente leio as escrituras. A fé não vem por esses meios. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir Deus falar. E quando eu não me aquieto para ouvir, eu não estou em conexão com a fonte que vai gerar fé no meu coração. Então a minha fé, se eu recebi a medida descritiva, vai ser aquela medida pequena, aí eu diria, do tamanho do grão de mostarda. Uma fé incapaz de fazer coisas grandes. Porque fazer coisas grandes com a fé é necessário que você desenvolva ela, é necessário que você faça a sua fé crescer. E a fé cresce na medida que você está ouvindo Deus falar. Ouvir é algo muito interessante, porque às vezes as pessoas acreditam estar ouvindo e não está sendo gerado nada no interior dessas pessoas, porque existe o ato de ouvir e o ato de escutar. E aí eu queria definir a diferença de ouvir e escutar para você. Escutar, começando por aí, é a habilidade de receber as informações via audição, com definição ou não. Escutar é o ato de captar ruídos. É uma habilidade natural. Todas as pessoas são capazes de escutar, desde que não tenham nenhuma deficiência auditiva. Então ouvir, ou melhor, escutar, é uma capacidade natural. Porque se nós pensarmos que a única forma de ouvir Deus seria auditivamente, então pessoas que têm deficiência auditiva jamais teriam fé. Mas ouvir não é uma habilidade natural. Ouvir vai além disso. Eu queria definir ouvir para você, e ouvir é o seguinte: é a habilidade de receber as informações via percepção, de forma definida com a possibilidade de corresponder às informações recebidas. A evidência do ouvir está na atitude posterior,
Ouvir é o ato de compreender os ruídos. Preste atenção. Ouvir é algo que nós recebemos via percepção, ou ouvir é uma informação recebida via percepção. Isso me faz até dizer algo meio estranho, né? Mas eu posso ouvir pelos olhos, ouvir pelo nariz, pela boca, através do paladar, ouvir pelo tato, pelas mãos. Ouvir é via percepção, é a capacidade de compreender os ruídos que estão acontecendo. O grande problema é que muitas pessoas estão frequentando as igrejas, mas estão escutando, apenas escutando o que é mencionado, porque a evidência do ouvir, como mencionei, é aquilo que você faz depois de ter recebido a informação. E tem muitas pessoas que mesmo depois de ter recebido a palavra de Deus, elas não se alinham a ela, elas não se posicionam frente à palavra de Deus. Isso quer dizer, são pessoas que meramente escutaram alguma coisa. E eu queria chamar a sua atenção. Se você quiser fazer a sua fé crescer e se desenvolver, eu entendo que sempre é tempo para isso, mas o que você tem que fazer é começar a ouvir a palavra. É começar a ouvir Deus falar. Por isso a importância de estar em conexão com a palavra de Deus, em conexão com aquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Aí eu quero pegar um ponto que eu peguei inicialmente. Se nós apenas ficarmos ouvindo o que as pessoas estão falando acerca do que está acontecendo no mundo, se nós apenas ficarmos ouvindo o que as pessoas estão falando acerca de vírus e o que isso pode fazer e aonde isso vai nos levar e o que isso pode ser ou pode fazer com as nossas vidas, então o que nós estamos fazendo é gerando em nós uma fé negativa. Estamos gerando uma fé negativa, porque se a fé de Deus é gerada em mim pelo ouvir, preste atenção no que eu vou dizer. A fé naquilo que o diabo pode fazer também é gerada quando ouvimos o que o diabo está fazendo. E para mim, esse vírus não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus quem criou. Não foi Deus quem estabeleceu ele, implantou ele, soltou, liberou ele na humanidade. Para mim, Deus não faz essas coisas, porque eu creio num Deus que ama. Eu creio num Deus que perdoa, eu creio num Deus que fará justiça sim, mas no tempo apropriado para isso. Eu creio num Deus amoroso, paternal. Então eu não acredito que Deus vai tratar a humanidade dessa maneira, mas acredito que o ser humano é passivo de fazer as suas semeaduras e, consequentemente, ter as suas colheitas. Entendo que Deus tira proveito das situações, mesmo as que Ele não gerou, mas Ele tira proveito. Então eu acredito que tudo isso está acontecendo, não é fruto do que Deus fez, mas Deus pode tirar proveito disso, porque nós estamos condicionados a vivermos um estilo de vida, um tipo de vida que nós ainda não experimentamos. Eu tenho já 50 e ainda não experimentei isso. Entendo que quem está abaixo de mim nunca experimentou alguma coisa parecida com isso, desde que esteja dentro do nosso país. Agora, pessoas de mais idade talvez experimentaram alguma outra coisa um pouco complicada, embora tivemos aí alguns outros surtos, mas não na proporção desse, não da maneira como esse está acontecendo. Então vamos pensar da seguinte maneira. Deus, Ele com certeza vai tirar proveito dessa situação, porque eu entendo que esse é um tempo, ou nos voltamos para Deus, ou nos acabamos em desespero, ansiedade e preocupação. E eu entendo que não é isso que Deus tem para a sua vida, que você se consuma por desespero, por ansiedade. Eu entendo que Deus, Ele literalmente quer levantar você, quer posicionar você, e colocar você numa posição de vitorioso. Lembrando que a única maneira de vencermos na vida é por meio da fé. Então o que é que você está esperando?
Comece a trabalhar a sua fé. A fé vem pelo ouvir, então comece a ouvir, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque isso tudo é uma maneira de ouvir, lembrando que ouvir é via percepção, não é apenas audição. Então comece a buscar na fonte que vai abastecer a sua fé e dar a você a capacidade de superar todas as adversidades e os problemas que estão chegando perto de você. Trabalhe a sua fé, é o que Deus quer que você faça. Exercite a sua fé. A fé pode crescer. Se ela é pequena na sua vida, ela pode chegar a ser grande, ao ponto de transportar montes. Se a fé pode transportar montes, o que é que ela não pode fazer com uma simples enfermidade de um vírus que está assolando a humanidade? Nós podemos blindar a nossa vida pela fé. E ainda que contraiamos esse vírus, podemos vencê-lo por meio da fé. Lembre-se, a fé é a vitória através da qual nós podemos vencer o mundo. E Deus quer que você vença todas as adversidades na sua vida. E lembre-se, é a sua fé quem vai lhe proporcionar isso. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. E eu espero imensamente que essa palavra abasteça o seu coração. Não importa em que situação você está agora, o que importa é se você exercitar a sua fé, se você trabalhar a sua fé, você vai vencer. Deus te garante a vitória. Creia e confie no Senhor. Ele é a garantia da nossa vitória. E uma coisa, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não há um relato sequer de que Deus tenha perdido uma batalha. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela literalmente descreve o começo da nossa história e o final da nossa história. Do começo ao fim, Deus nunca perdeu uma batalha. E não vai ser agora. Por um vírus que ele vai perder a batalha. Exercite a sua fé e você vai vencer. E quando tudo isso passar, você vai glorificar a Deus pela vitória que Ele te garantiu e proporcionou a você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa é ou foi a palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com você. Eu creio que nós ainda vamos estar compartilhando dessa maneira a palavra de Deus por algum tempo. Então, eu queria que você simplesmente absorvesse e aguardasse até um próximo vídeo onde nós vamos estar compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. Para você que faz parte da Cell Church, que Deus esteja abençoando a sua vida. E para você que não faz parte, que Deus esteja abençoando na mesma proporção. Que a graça e o favor do Senhor alcance a sua vida onde você estiver e que ela possa abençoar poderosamente a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Eu queria antes ainda orar por você. Pai, alcança todos os que estão ouvindo essa palavra. E o que eu te peço é, faz com que essa palavra possa produzir fruto no coração dos teus filhos. Que essa palavra, ela possa verdadeiramente levar os teus filhos a um crescimento, a um desenvolvimento, a um nível, a uma maturidade, além daquela que os teus filhos estão experimentando até esse momento. Senhor, abençoa, blinda os teus filhos, livra os teus filhos de toda assolação, de toda a intenção maligna, de todo o intento das trevas, que o Senhor esteja protegendo os teus amados. Sobretudo, guarda o teu povo, os teus filhos. Pai, nós confiamos e esperamos no Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.